Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 24, predestinados para serem santos. Este assunto é maravilhoso, o fato de você se lembrar ou reconhecer que você foi separado por Deus antes da fundação do mundo. Você foi predestinado por Deus para ser santo. Vamos examinar esta palavra em Romanos, no capítulo 8, a partir dos versículos 28, nós encontramos Paulo dizendo: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Mas vamos ler o versículo 28 e 29 para que você veja a quem ele está se referindo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Ora, Deus sabia antes da fundação do mundo quem você seria. Deus já tinha escolhido a você. O fato de você crer no Senhor já demonstra que você é um escolhido por Deus. O fato de você ter sido predestinado mostra que Deus amava você, que Deus escolheu você antes de que você pudesse nascer ainda. Você já estava escolhido por Deus. Como? Na presciência de Deus, ele já havia escolhido e determinado que você cresce nele, que você fosse salvo, que você fosse liberto e santificado. Porém, ele não pode agir independente da sua participação. A sua aquiescência espontânea e voluntária é condição necessária para que você seja aprovado por Deus, para que você cresça no Senhor Jesus na obra de santificação. Bem, nós queremos que você entenda que o fato de você conhecer o Evangelho é um grande privilégio para você. Não é pelo seu mérito, é pela graça de Deus. A obra de Deus é por graça. É preciso que você tenha sempre em mente que é pela graça e não pelo mérito, que é pela graça e não pelas obras. Não é pelo que você fez, não é pelo que você merece, não é pelo que você tem, é pelo que Deus fez por você. Isto é graça, um favor que você não merece da parte de Deus, que fez com que você fosse colocado como centro das atenções da obra de Deus, a obra de santificação, que é um processo que começou quando você abriu seu coração e disse: eu creio, Senhor, eu entrego a minha vida para ti. E então, naquele instante, começou em você a verdadeira obra de santificação, que só culminará quando Jesus voltar para buscar você, para separar a você completamente deste mundo e tomar a você para pertencer a Ele, somente para Ele e eternamente para Ele. Você, porém, só irá se você se santificar. Mas a própria obra de santificação já é atitude de graça de Deus. Nem isto é mérito para você. Se você se santifica, é porque o Espírito de Deus em você está dando esse desejo de você se santificar. O Espírito de Deus está colocando em você as verdadeiras razões pelas quais você deve se santificar. O Espírito de Deus em você está mostrando a você quão grande é o amor de Jesus, ao ponto de morrer naquela cruz do Calvário no seu lugar. E por causa deste amor, como reconhecimento por este amor, você se consagra para Deus, você se dedica para Ele, você se entrega a Ele, e o resultado é que você, dedicado, consagrado, entregue inteiramente ao Senhor, você está se santificando. Você foi predestinado por Deus para ser santo. Deus conhecia você antes da fundação do mundo, e porque Ele conhecia, Ele amou a você, e se Ele amou,
diz aqui que ele separou a você, ele separou, chamou, justificou e glorificou. Você já está glorificado, ainda que pela fé, pois que esta glorificação não se consumou. Você como filho de Deus, você como servo de Deus, você como discípulo de Jesus Cristo, só receberá a plenitude da manifestação do que você há de ser quando Jesus voltar. É o que a Bíblia nos diz. Quando ele voltar, você se manifestará como verdadeiro filho e você tomará posse de tudo aquilo que você tem direito pela adoção de filho que você recebeu de Deus, pelo fato de você ter sido predestinado para ser um filho, para ser santo, para ser discípulo, para ser um servo. A Bíblia utiliza várias expressões, porque uma só nunca seria apta para descrever todos os aspectos, todas as facetas do nosso relacionamento para com Deus. Em termos de submissão, nós somos como servos de Deus. Não merecemos nada e não temos direito algum, porque nós rejeitamos ao direito que tínhamos por livre arbítrio para nos submetermos ao senhorio de Jesus Cristo, para que ele, sendo nosso Senhor, a nossa vida seja pautada de acordo com a sua vontade e assim sejamos dignos de entrar na sua presença para sempre. Mas a expressão discípulo nos fala de que Jesus é o mestre que nos ensina. O que nós temos e sabemos não devemos a nós mesmos. Não é conclusão de estudo que fazemos, é uma revelação de Deus. A nossa aplicação ao estudo não resultaria em nada se não tivéssemos revelação. Ninguém pode aprender algo espiritualmente falando se Deus não lhe revelar. A revelação é necessária. Nunca jamais você compreenderá as verdades espirituais com a sua mente, porque elas se discernem espiritualmente. E a palavra filho fala da posição elevada que você tem junto a Deus, uma posição maravilhosamente elevada, acima de todas as outras criaturas. Há várias expressões que a Bíblia utiliza, porque uma só não seria bastante rica para descrever todo o privilégio, todo o nosso relacionamento para com esse Deus tão maravilhoso que nos amou. Mas se ele amou, ele chamou. Se ele chamou, ele quer que você se santifique. Porque somente santificado você entrará na presença de Deus. Nós já lemos em 2 Coríntios, quando Paulo nos diz que o fato de você se santificar é o que garantirá que você será adotado por Deus como filho, como filha. Se você não se santificar, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas há um outro aspecto que nós devemos lembrar, que é a necessidade de morrer para o mundo. A santificação começa com esta atitude de consagração, quando você decide, clara, inequivocamente, você decide publicamente morrer para o mundo. Desde então, tudo aquilo que for caracterizado como pertencendo ao mundo e não ao reino de Deus, deverá receber de sua parte uma reprovação completa. Se eu conseguir provar a você que algo que você faz é mundano, então você, pela decisão que tomou, você deve deixar imediatamente aquilo. Isso é muito forte. Eu só creio que se santificará aquela pessoa que morreu verdadeiramente para o mundo. Mas acontece que hoje em dia é pregado um evangelho diferente do que pregou Jesus Cristo. Hoje é pregado um evangelho barato. Esta expressão foi utilizada por um grande teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, se não me engano, que usou essa expressão, a graça barata. Essa graça barata prega mais ou menos o seguinte: aceita Jesus como seu Salvador, levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador. A Bíblia não diz para fazer isso de forma alguma. Não é aceitar Jesus, é Jesus que vai aceitar você. Você não deve aceitar, você deve se arrepender, se humilhar, tomar a decisão de se converter, que é morrer para o mundo. E então sim, você será aceito por Deus e começará a se santificar. Ora, se você não entrou pela porta, se você não morreu, o seu eu está vivo, então você jamais conseguirá se santificar.
A sua santificação será obra de aparência. Você pode aprender mais a Bíblia mentalmente. Você pode crescer na aparência. Você pode crescer em religiosidade, mas você jamais crescerá em santidade. Se você não morreu para o mundo, você jamais crescerá em santidade. A santificação só é possível para aqueles que morreram para o mundo. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, 36, diz o seguinte: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Isto não é nada mais, nada menos do que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz é tomar a sentença de morte. Cruz é sentença de morte. Cruz não é dificuldade que você leva. Há muitos que estão pregando que o fato de você ter uma dor é uma cruz que você leva. De você ter um filho desobediente é uma cruz que você leva. Isso não é cruz em lugar algum. Cruz é sentença de morte. Você deve tomar a sua cruz dia a dia. Cada dia você deve tomar sobre você a sentença de morte para o seu eu, para o mundo, para a sua carne. Você deve se lembrar, como está escrito aqui em Romanos, que dia a dia você deve se lembrar que você morreu para o mundo. Você deve acordar e dormir diariamente com este pensamento na mente. Você morreu, você é um servo, você já não se manda mais em si mesmo. Agora você obedece. Você morreu para o mundo e para tudo que é belo neste mundo. Belo no mundo é uma contradição. O que é belo no mundo eu posso garantir, é aparente. O mundo não tem nada de belo, o mundo está posto no maligno. Se há alguma coisa que é bela, isto faz parte da obra de criação. Não há beleza nenhuma na economia, não há beleza nenhuma na política, não há beleza nenhuma na sociologia, não há beleza nenhuma no humanismo. Isso não conhece beleza. A beleza é só na obra criada por Deus. Tudo aquilo que é do mundo não tem beleza. Não tem beleza. A beleza é somente na obra de Deus. Então eu digo, você deve se separar de tudo que é do mundo, ainda que se mostre belo para você. Ganhar dinheiro pode ser uma coisa maravilhosa. Ainda mais ganhar dinheiro facilmente. Isso deve ser a coisa mais linda para os mundanos. Para o servo de Deus, a coisa mais linda é agradar a Deus. Mas para isto, você necessita morrer dia a dia. Você deve se lembrar que você foi predestinado por Deus para ser santo. Você foi predestinado por Deus para morrer para o mundo. E então, aceite a graça que Deus lhe concede. Reafirme que você morreu para o mundo. Reafirme que você pertence a Deus, consagre a sua vida dia a dia e você estará seguindo o caminho da santificação, que culminará com o arrebatamento da igreja, quando você se manifestará na plenitude de Filho de Deus, o Deus e Senhor dos Exércitos. Amém.